Olá, sejam bem-vindos ao programa Luz com Emmanuel. Hoje vamos conversar sobre o capítulo 87, Pondera Sempre, do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Leitura do capítulo. E o que, de mim, diante de muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem aos outros. Paulo, livro 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Os discípulos do Evangelho, no Espiritismo cristão, muitas vezes evidenciam insofreável entusiasmo, ansiosos de estender a fé renovada, contagiosa e ardente. No entanto, semelhante movimentação mental exige grande cuidado, não só porque assombro e admiração não significam elevação interior, como também porque é indispensável conhecer a qualidade do terreno espiritual a que se vai transmitir o poder do conhecimento. Claro que não nos reportamos aqui ao ato de semeadura geral da verdade reveladora, nem à manifestação da bondade fraterna, que traduzem nossas obrigações naturais na ação do bem. Encarecemos, sim, a necessidade de cada irmão governar o patrimônio de dádivas espirituais recebidas do plano superior, a fim de não relegar valores celestes ao menosprezo da maldade e da ignorância. Distribuamos a luz do amor com nossos companheiros de jornada. Todavia, defendamos o nosso íntimo santuário contra as arremetidas das trevas. Lembremo-nos que o próprio Mestre reservava lições diferentes para as massas populares e para a pequena comunidade dos aprendizes. Não se fez acompanhar por todos os discípulos na transfiguração do Tabor. Na última ceia, aguarda a ausência de Judas para comentar as angústias que sobreviriam. É necessário atentarmos para essas atitudes do Cristo, compreendendo que nem tudo está destinado a todos. Os espíritos enobrecidos, que se comunicam na esfera carnal, adotam sempre o critério seletivo, buscando criaturas idôneas e fiéis, habilitadas a ensinar os outros. Se eles, que já podem identificar os problemas com a visão iluminada, agem com prudência nesse sentido, como não deverá vigiar o discípulo que apenas dispõe dos olhos corporais? Trabalhemos em benefício de todos, estendamos os laços fraternais, compreendendo, porém, que cada criatura tem o seu degrau na infinita escala da vida. Reflexão. A ideia central do capítulo diz respeito a quem nós confiamos os valores e os ensinamentos espirituais. Uma leitura apressada pode dar a falsa impressão de que o Espiritismo não é para todos, o que não é verdade. No versículo, Paulo diz: confiem o que ouviram a homens fiéis e idôneos, para que eles ensinem aos outros. Veja que Paulo não se refere às pessoas em geral. Ele se refere àquelas pessoas que vão ensinar a boa nova às demais. A doutrina espírita está acessível a todos, nas obras básicas de Kardec, diversas outras obras. E embora o Espiritismo não tenha como fundamento o proselitismo, a conquista de novos fiéis, a divulgação da doutrina é importante, sobretudo em razão de sua missão de acolher e consolar os aflitos. Mas isso se relaciona com a ideia de semeadura geral da bondade fraterna, mencionada por Emmanuel, que é diferente da missão de ensinar as lições deixadas pelo Divino Mestre. Quando nos encantamos com o Espiritismo, é muito comum que surja a vontade de difundir a doutrina do Consolador Prometido, de dividir com os outros os valores que tocam nosso coração. E nessa ânsia, nem sempre nos damos conta de que talvez não estejamos realmente preparados, pois a admiração não significa elevação interior,
para executar a tarefa de ensinar. Emmanuel alerta que é preciso conhecer a qualidade do terreno espiritual que vai receber o conhecimento e dividi-lo com os outros. Jesus, na parábola do semeador, nos apresentou os tipos de terreno espiritual que encontraremos. Temos as sementes que brotam entre pedregulhos e entre espinhos. Elas representam aqueles que se deixaram tocar pelo Espiritismo, mas não têm a disciplina para estudar e seguir suas diretrizes. Ou aqueles que deixaram a mensagem do Evangelho ser sufocada pela materialidade. E esses, mesmo que tocados pela beleza das verdades espirituais, não seguirão o imperativo de amar e instruírem-se. Emmanuel afirma que a tarefa de espalhar a mensagem espírita deve ser confiada a homens fiéis e idôneos. Na parábola do semeador, esses, os fiéis e idôneos, são as pessoas representadas pela terra boa, onde os valores espirituais encontrarão um servidor comprometido com a verdade, com a reforma íntima, com a moral cristã e com a disciplina. É necessário perceber a importância de bem selecionar aqueles a quem o conhecimento será transmitido. Os fariseus conheciam profundamente a religião, mas não compreendiam intimamente seus valores e usavam esse conhecimento para satisfazer sua vaidade e não para consolar ou ensinar o povo hebreu, miserável e sofredor. Interessante notar que a ideia de ensinar está muito ligada com a ideia de multiplicar. Na parábola dos talentos, Jesus novamente deixa claro que nem tudo está destinado para todos. Comentando a parábola, Haroldo Dutra menciona que cada um nasce com aptidões e capacidades diferentes, mais ou menos adiantadas, como resultado da evolução obtida em encarnações anteriores. Desse modo, cada tarefa deve ser confiada a quem já possui os recursos necessários para desempenhá-la. Rodolfo Caligares explica, na parábola dos talentos, que os espíritos que recebem 5 talentos já são mais experimentados, estão aptos a receber missões maiores de repercussão social. Os espíritos que recebem 2 talentos estão em nível intermediário, recebem tarefas mais restritas, de âmbito familiar. E por fim, os espíritos que recebem apenas 1 talento recebem a missão de apenas melhorarem a si mesmos. A distribuição dos talentos é feita a cada um segundo suas aptidões, a cada um conforme suas obras. Não se exige do espírito algo além de suas forças, porque o jugo do mestre é suave e o fardo é leve. A evolução é constante e sempre temos algo a aprender. Porém, alguns de nós ainda estamos na fase em que é necessária muita concentração na tarefa de aprender. Outros, já mais adiantados, possuem as ferramentas para ensinar. Independente da missão que nos cabe hoje, que nós saibamos praticar a bondade e a caridade, que nós sejamos sempre portadores da boa nova e estejamos sempre comprometidos a bem desempenhar o papel que nos cabe nesta encarnação, seja ele qual for. Um bom dia e uma boa noite a todos.